Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Abra a sua Bíblia. Qual foi o livro que nós falamos? Filipenses. Abre a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Foi Filipenses, não foi Efésios, não, irmão. Foi Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Diz assim, irmão: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós, e em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minhas testemunhas é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Jesus Cristo. Também faço esta oração, de que o vosso amor aumente mais e mais, e o pleno conhecimento, em pleno conhecimento de toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor. Amém? Amém, irmão? Podeis assentar. Nós teremos mais uma semana de oração. Amanhã é o nosso dia de jejum, né? Então, começando aqui a carta de Paulo a Filipos. Essa carta, irmão, é uma carta trazida como conhecida como carta da alegria. Paulo escreve essa carta com todo prazer. Quando você lê essa carta, você percebe que há um amor dispensado por Paulo por esta igreja. Há um amor que Paulo dispensa por esta igreja. Você percebe na escrita dessa carta. Olha, essa carta foi escrita, talvez, não é certeza que ela foi escrita na prisão em Roma. Mas o que eu quero que você entenda é que quando você lê a história da igreja no livro de Atos, você vai entender que Paulo estava seguindo o seu caminho quando ele foi impedido pelo Espírito de pregar na Ásia, e ele tentou ir para a Bitínia, e também o Espírito não permitiu que ele fosse pregar. À noite, ele ficou em Trode. À noite ele teve uma visão de um jovem que se apresentava diante dele e disse: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo decide ir para a Macedônia. E quando ele chega em Filipos, ele prega o Evangelho. A primeira pessoa que converte em Filipos é Lídia e toda a sua família. Quando Lídia converte, Paulo continua pregando, e Paulo faz uma oração por uma mulher que tinha adivinhação. Vai preso Paulo e Silas. Paulo e Silas, quando ele está preso na prisão, eles começam a louvar a Deus, e ali as cadeias se abrem, há um terremoto, as cadeias se abrem, o carcereiro desespera, mas naquele momento Paulo diz: tranquiliza, nós estamos aqui. Ele converte, e ali nasce a igreja em Filipos. Essa igreja, provável, ela estava na casa de Lídia. Agora, o que eu quero que você observe, a escrita da carta. Eu procurei a melhor forma, eu ia falar por tópico,
Mas se eu fosse falar por tópico aqui, você ia ficar perdido na carta. Paulo escreve essa carta como um louvor de agradecimento pela cooperação do Evangelho, porque esta igreja era uma igreja que demonstrava todo o amor possível ao reino de Deus. Você percebe na escrita. Então nós vamos andar da forma que estávamos fazendo, para você entender aí. Então essa carta, Paulo está junto com Timóteo, servos de Cristo, aos santos que estão, aos santos e bispos e diáconos que vivem em Filipos. Primeira questão que você já percebe que a igreja já estava organizada em presbíteros e diáconos. A igreja já tinha pessoas que eram responsáveis como obreiros. Você já percebe que é provável que ela foi escrita ali pelo ano de 60 depois de Cristo. Você já percebe que a igreja já estava organizada de forma hierárquica. Já existia pessoas, obreiros, que já administravam tanto a parte material quanto a parte espiritual da igreja. Já auxiliava, já era um pastor auxiliar aos bispos e diáconos. Bispos aqui é a mesma palavra presbítero, a mesma função. O versículo 2, põe o versículo 2 aí, meu filho. No versículo 2 ele diz: graça e paz a vós outros. É sempre o cumprimento dele. Essa palavra graça e paz, nas cartas de Paulo, você vai ver sempre isso aí. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus e do nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Por que ele coloca graça e paz, irmão? Você tem que começar a ler a Bíblia e começar a se perguntar as coisas. Ele poderia ter colocado paz e graça. Paz e graça. Mas ninguém nunca vai ter paz sem antes passar pela graça. Então, graça e paz, a paz sempre virá depois da graça. Porque graça é que traz paz. Graça é que traz paz. Por quê? Porque é a graça de Deus que somos salvos. E na salvação, no perdão de Cristo, há uma paz para a nossa vida. Versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Boas, o que, irmão? Boas lembranças. Sabe o que me faz enxergar nessa carta, irmão? A humanidade de Paulo. Ser humano que parava para pensar nos outros, que tirava tempo para lembrar daqueles que o ajudavam. Olha, dou graça a Deus por tudo que recordo, de todas as bondades, de todas as atitudes boas, de tudo que vocês têm feito em prol de mim e em prol do reino de Deus. Olha para mim aqui, irmão. Isso me faz falar com você o seguinte: quando as pessoas recordam ou lembram de você, ele lembra como um bom soldado, um bom servo, um bom contribuinte, ou a pessoa lembra de você com pesar, com dor? Olha, Paulo, pastor principal da igreja que havia passado ali, começado aquele trabalho, ele diz: eu dou graça porque me lembro de vós. E o que eu recordo de vós, o que me vem na lembrança das atitudes, da contribuição, da cooperação que vocês fazem no reino. Amém, irmão? Um dia você vai entender o que eu estou dizendo. Qual é a impressão que nós deixamos nas pessoas quando as pessoas passam perto de nós? Nós temos que pensar sobre isso, irmão. Começar a raciocinar sobre essa questão. Versículo de número 4, irmão. Fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações. Eu recordo de vós e tenho prazer de orar por vocês. Amém, irmão? Na minha lembrança, quando eu lembro de vocês, eu tenho prazer de orar. Olha o quanto Paulo amava essa igreja. Olha, eu tenho prazer em orar por vocês. Eu tenho alegria de lembrar e orar por vocês. Essa carta por isso que ela é denominada a carta da alegria ou a carta do amor de Paulo. Ele faz uma demonstração de amor tão grande por esta igreja,
que ele traz na recordação lembranças da ação dessa igreja. Olha para mim, irmão, já se pegou naquele momento que você lembra de alguém, e se você estiver orando, em vez de você alegrar, você entristece? Fala, nossa. Se estiver orando, você perde até a oração. Você fala, nossa, perdi o rumo da oração. Você já pensou qual é a impressão que nós deixamos, irmãos? Se as pessoas lembrar de você, de que forma essas pessoas vão lembrar de você? Isso é importante nós pensarmos, que é um dos ensinamentos que Paulo faz aqui para nós. Versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. A palavra o dia de Cristo, ou o dia final, ou o dia do julgamento, amém, irmão? Essa palavra o dia de Cristo aí, ó, ela interliga, para você entender, no Velho Testamento com aquele dia do Senhor. Quem lê a Bíblia sabe do que eu estou dizendo. O dia do Senhor. E o dia do Senhor será assim. Quem já leu no Velho Testamento isso? E o dia do Senhor. Então, olha, essa palavra e o dia de Cristo também está comunicando a mesma coisa que os profetas comunicavam. E o dia do Senhor será assim, o dia do juízo, o dia do julgamento, o dia da vinda de Cristo. Estou certo de que aquele que começou. O que esse versículo me traz, irmão? A obra na nossa vida, ela não é completa de forma instantânea. Ela é feita. No texto de Tiago, eu expliquei isso aqui. Que Tiago fala dessa questão paulatina, ou seja, Deus vai trabalhando na nossa vida, de acordo nós vamos aprendendo, completando, orando, buscando discernimento para achar o que precisa mudar, Deus vai trabalhando. Lá Tiago escreveu, aqui Paulo escreve a mesma coisa, ele está dizendo, olha, estou certo, tenho convicção, que o Cristo que começou a obra na vida de vocês, vai completar ela. Olha para mim, irmão. A grande batalha do Espírito Santo com a nossa vida é nos preparar para o arrebatamento. Mesmo que isso tenha uma durabilidade longa, porque nós somos resistentes à mudança, não somos? Não somos, irmão. Nós somos resistentes à mudança. Seja ela para o novo, ou seja ela para a lapidação. Para o novo como? As coisas mudam, né? As coisas mudam e eu tenho que mudar. A igreja não é a mesma igreja de quando eu comecei a minha fé. Então as coisas mudam e eu também tenho que mudar. Acompanho a mudança. Essa mudança, eu só posso aceitar ela se for bíblica. Se não for bíblica, se não for pecado, eu recebo mudança. Se for pecado, eu não aceito a mudança. Porém, irmão, a transformação, a lapidação da nossa vida também acompanha, também, que a palavra também não existe, também acompanha essa questão aí, ó, aquele que começou há de completar. Então tem momentos na vida que o Espírito Santo trabalha de uma forma que venha moldar e mudar a nossa vida. A escola bíblica pela manhã no domingo falou sobre a transformação do caráter. E nós precisamos ser transformado o nosso caráter, que ele não vem completo, ele não vem perfeito. Nós aceitamos a Cristo e os nossos maus hábitos vai sendo moldado pelo hábito cristão da Bíblia. E isso acontece de forma paulatina, ou seja, um dia após o outro, Deus vai trabalhando. Paulo diz, olha, eu sei que vocês não estão completos, eu vos amo a si mesmo, olha, eu sei que vocês não estão completos, eu vos amo a si mesmo, mas o Deus que começou a obra, o Cristo, vai continuar trabalhando na vossa vida. O Espírito Santo trabalha em nós para prepararmos para o arrebatamento. O duro, irmãos, é aceitarmos essa realidade. Que realidade é essa, irmão? A realidade que nos transforma, que nos molda. Por exemplo, vou dar testemunho de coisas simples. Palavras, xingos, murmuração, cobiça, inveja,
Inveja. Você vê, tem crente que saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Está lá dentro. O desejo, a vontade. Quantos cristãos, crentes, obreiros, esposa de obreiros, estão com problemas de conversas de WhatsApp, ou de Instagram, ou de Face, com problema de conversas, com conversinhas, a Bíblia chama de conversas fúteis, ou sensuais. Vou colocar melhor para você entender, conversa com duplo sentido. Entendeu agora, irmão? E essas conversas que tanto acontecem no meio cristão como coisa simples, mas que é destruidora, e o Espírito do Senhor vai nos preparando para moldar o nosso caráter, moldar a nossa vida. Ele vai trabalhando para isso, e eu preciso aceitar esse completar. Presta atenção, quem lembra que eu falei aqui, na carta de Tiago, ele fala, nós buscamos sabedoria, porque não somos completos. Quem lembra disso? Quem escreveu foi Tiago, não foi? Tiago não tinha nada a ver com o que Paulo estava escrevendo a Filipos. Mas você percebe que o Espírito Santo fala o mesmo assunto? Lá, Tiago fala assim, vocês buscam sabedoria de Deus para entender que vocês não são completos e precisam mudar, alcançar uma completude. Aqui ele está dizendo que o Cristo que começou vai completar. Completar por quê? Porque está faltando. E nós precisamos entender quando a palavra está dizendo eu preciso mudar. Existe algo na minha vida que precisa ser transformado. Versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja nas defesas e confirmação do Evangelho. Pois todos sois participantes da graça comigo. Vocês fazem parte do mesmo povo que vai para o céu e nós vamos juntos. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo povo. Tanto eu, quanto você, quanto Paulo, quanto todos eles. Versículo 8. Pois minhas testemunhas é de Deus, da saudade que tenho de todos vós. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Jesus Cristo. Ele está declarando só o que ele é e o que ele gosta. Versículo 9. Também faço esta oração. Olha, também faço esta oração. Que o vosso amor aumente mais e mais, e o pleno conhecimento de toda a percepção. Irmãos, que o vosso amor, vocês têm um amor gigantesco pelo reino, por mim, pela causa, pelo Evangelho, que isso continue multiplicando, em pleno conhecimento de vós, que vocês têm ciência do que você precisa ser, de quem é você, e que vocês precisam ter toda a percepção de mudança, de o que vocês devem fazer ou não com a vida. Só, versículo 10, só para complementar essa ideia dele aí. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis. Está entendendo agora? O versículo diz o seguinte, que vocês tenham conhecimento. Tenha conhecimento do que é vós, e o que vocês precisam acontecer na vida de vocês, para que vocês tenham percepção. Irmãos, eu preciso ter entendimento do que eu preciso fazer ou mudar ou deixar de fazer, para que alcance o dia de Cristo. Amém? Aprovados as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis. A palavra inculpáveis quer dizer sem mancha. Essa palavra no grego, ela traz uma origem de você pegar uma roupa e colocar no sol. Porque no sol você consegue ver os detalhes da sujeira. Aonde está a sujeira? Você tirar a roupa do escuro e colocar no claro. Essa palavra inculpáveis aí. Para que vocês sejam sinceros, em nome de Jesus, sem nada que os maqueia, palavra sincero quer dizer nada que possa maquiar, sem cera, sem polimento,
Melhor, vou falar logo a real, como Paulo fala, em outras traduções também fala, sem máscara. Sem máscara. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sem máscara e sem nenhuma mancha. Para quê? Para o dia de Cristo. Eu estou orando para que vocês sofram uma mudança extraordinária. Para que vocês sejam lavados. E o Espírito do Senhor está fazendo isso. Ele há de completar essa obra. Tanto no sentido de tirar de vocês aquilo que tem aparência e de limpar aquilo que está manchado, para que vocês sejam guardados e preparados para o dia do Senhor. Amém, irmão? Agora olha para mim, irmão. Com todo o amor que Paulo tem, o versículo 11, eu estou terminando, ele vai dizer, cheios de fruto de justiça, mediante o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Tudo isso vai acontecer na vida de vocês, transformação, vocês vão dar frutos, e isso será para a glória de Deus. Agora olha para mim, irmão. Paulo não está chamando a atenção. Engraçado o texto, né? Paulo não está, igual muitas pessoas quando leem ou quando vê a gente pregar, está chamando a atenção. Outra palavra do goiano ou do nordestino, jogar pitaco, né? Não. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, a minha oração é para que Deus comece a trabalhar na vida de vocês, para que naquele dia eu encontre com vocês diante de Cristo. Eu estou longe, mas eu me preocupo com a vossa salvação. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou longe, estou distante. Que Deus mais à frente, Paulo vai falar assim, que Deus possa me permitir ver vocês de novo, porque eu posso ir aí de novo ver vocês. Mas isso não acontecendo, eu estou orando para que vocês continuem crescendo, até aquele dia de ser arrebatado. E eu te pergunto, isso é amor ou é exortação chamar a atenção, irmão? Isso é amor, irmão. Isso é amor. Sabe por quê? Porque ele está dizendo, eu estou orando para que aconteça transformação na vida de vocês. Aconteça mudança na vida de vocês. Paulo tinha tanto amor pela igreja de Filipos, tanto prazer em recordar deles, que diz, vocês não podem perder aquilo que Deus já tem posto. Amém? Coloque no seu coração, a sua vida será completa, quando você continuar dando lugar para Deus transformar você e mudando todo dia. Amém, irmão? Vamos colocar de pé. Nós vamos dobrar o joelho. Quero pedir oração por vocês, pela irmã Dora. Ela está fazendo um processo para tirar a